A morte de João Batista marca o fim de uma etapa da história do povo de Deus. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos funcionários: "Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres." Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa de seu irmão, Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: "Pela nossa lei você é proibido de casar com Herodias." Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: "Juro que darei tudo o que você pedir." Seguindo o conselho de sua mãe, ela pediu: "Quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo." O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido. E mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça, e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Jesus alimenta uma multidão. Este é o único milagre registrado nos 4 evangelhos. Os relatos diferem aqui e ali, mas todos concordam que havia uns 5.000 homens presentes. Jesus procura um lugar para descansar um pouco, mas a multidão o segue e ele não pode deixar de lhes dar alimento material e espiritual. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles." Eles disseram: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." "Pois tragam para mim", disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães e entregou-os aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus anda em cima da água. Sem Jesus no barco, os discípulos não conseguem chegar ao seu destino. Quando Jesus sobe no barco, a tempestade se acalma, e os discípulos confessam que Jesus é o Filho de Deus. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus.
Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus cura em Genezaré. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados.